quero glorificar o Senhor por essa oportunidade, né? Porque é o Senhor que prepara, é o Senhor que possibilita. Então eu louvo a Ele porque Ele é grande, porque Ele é merecedor de toda a honra. Nós estamos aqui para levantar o nome do Senhor, não é mesmo? Eu sei que eu não quero tomar muito tempo, eu sei que aqui não é o Gideões Missionários, mas eu não posso deixar de sinceramente agradecer aos meus pastores e aos meus coordenadores pelo espaço e sobretudo pela humildade de ceder, né, esse espaço num culto como esse, um jovem como eu, sabendo que haveriam presentes aqui homens e mulheres certamente mais capacitados na palavra que eu para trazer a mensagem. Então eu glorifico a Deus pela vida de vocês também, pela vida do sogro, né, que está de partida, e por toda a família. Assim, a vida tem sido mais feliz, um pouco mais feliz, não só por conta da irmã Rebeca, mas por conta de toda a família que tem me acolhido, né? O nosso líder não é santo casamenteiro, mas a oração é forte, irmãos. Então eu indico aí que vocês, olha, faz uma lista aí que a oração do presbítero Jefferson é forte, mas brincadeira da parte, eu só quero realmente dizer que sou grato e feliz por ser algum liderar de vocês. Os irmãos acharam aí, irmãos? 1 Tessalonicenses, no capítulo 1, nós vamos ler a partir do versículo 8, que diz assim: portanto, por vós soou a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e Acaia, mas também em todos os lugares a vossa fé para com Deus se espalhou, de tal maneira que já dela não temos necessidade de falar coisa alguma, porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos convertestes a Deus, para servir ao Deus vivo e verdadeiro, e esperar dos céus ao seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus Cristo, que nos livra da ira futura. Amém, irmãos? Quantos podem glorificar ao Senhor por essa palavra? Amém. Nós glorificamos ao Senhor por essa palavra. É importante, irmãos, que nesse momento você chame o Espírito Santo para próximo de você, né? Se você ainda não entrou, esse é o momento de entrarmos um pouco mais fundo no ambiente de espiritualidade aqui nessa noite. Há uma palavra no meu coração que primeiro falou comigo, que primeiro me fez chorar e ainda está me fazendo. Então, e foi essa palavra que o Senhor confirmou, que eu deveria também compartilhar com os irmãos. Amém? Queridos, há um professor chamado Adam Miller, que ele vai dizer que para o leitor comum, como eu e talvez como os irmãos, a carta aos Tessalonicenses pode parecer menos importante ou menos relevante em relação às outras cartas escritas pelo apóstolo Paulo, e isso por conta da sua quantidade de textos. Se você der uma olhada aí na sua Bíblia, você realmente vai poder notar que a carta aos Tessalonicenses é pequena, é enxuta, tem pouco texto. E isso pode parecer para a gente, ou dar uma impressão de ser menos relevante, né? De dar uma impressão de menos relevância. Mas na verdade, a carta aos Tessalonicenses é praticamente o início do Novo Testamento, uma vez que foi escrita 20 anos depois da ressurreição de Jesus Cristo somente. A carta aos Tessalonicenses, portanto, pinta para nós, igreja moderna, igreja atual, igreja jovem, uma imagem de como era a igreja dos primeiros crentes, como era a igreja primitiva, a igreja dos primeiros irmãos. Falar da história da igreja primitiva, falar da história da igreja dos primeiros crentes, é falar também da nossa história, uma vez que a nossa essência de fundação não está com os papas na igreja romana, uma vez que a nossa essência de fundação também não está com Martinho Lutero na reforma protestante, como muitos querem achar, uma vez que a nossa essência de fundação também não está com o irmão Daniel Berg ou o irmão Gunnar Wigner, não, está em Jesus Cristo. A nossa essência de fundação é Atos 2, quando o Espírito Santo é derramado sobre homens, mulheres, jovens, adultos, que podiam não ter nome, podiam não ter diploma, podiam não ter muito dinheiro, mas agora são cheios do Espírito Santo e da presença de Deus, capacitados pelos espirituais para cumprirem com o propósito que foram chamados a cumprir. Nós temos na realidade do Espírito Santo, irmãos, nós temos na atualidade dos dons. Essa também é a nossa história. Os irmãos creem nisso? Os irmãos creem nisso? Essa também é a nossa história. Essa também é a nossa história. Aleluia. Os irmãos perdoam a garganta assim, tá bom? O apóstolo Paulo foi para uma cidade chamada
Tessalônica, cidade grande, cidade portuária, cidade que além disso era a capital da Macedônia. Cidade essa que além de capital da Macedônia, era uma cidade de gente errada, cidade de gente torta, cidade de gente que sacrificava aos ídolos. Quando nós falamos de idolatria no contexto do Novo Testamento, é certo que a veia de prostituição também é muito forte. É certo que a veia de tudo que vai contra a palavra é muito forte. Porque a cultura daquele povo, a cultura daquela época do Império Romano, era muito guiada pela religião, né, greco-romana, pelos deuses, pelo panteão de Roma, pelo panteão grego. Então, quando a gente fala de idolatria naqueles tempos, é certo que essa veia é muito forte. Mas um dia, em Tessalônica, a palavra de Deus chegou. Um dia, o Evangelho de Cristo chegou em Tessalônica, pela pregação de Paulo. E eles ouviram dizer que o Filho de Deus veio à terra. Eles ouviram dizer que o Messias veio e morreu na cruz para nos livrar das cadeias do nosso pecado, para nos livrar das amarras que outrora nos prendiam. Eles ouviram que o Messias veio e agora há uma nova lei, uma lei que nos liberta do nosso pecado, uma lei que nos liberta das nossas vontades que antes nos aprisionavam. Esse Messias veio, ensinou, morreu, mas ressuscitou. Ele ressuscitou e deixou uma promessa. Olha, da mesma forma que eu ressuscitei. Obrigado, irmão. Obrigado. Oh, glória. Aleluia. Eles ouviram que o Messias veio e que morreu na cruz para nos salvar, que ressuscitou e deixou a promessa, que da mesma forma que ele ressuscitou, nós também ressuscitaríamos. Esse Messias subiu ao céu, mas prometeu que um dia voltaria. Eles receberam essa mensagem. Eles receberam e a partir daquele momento começaram a crer em Jesus. Eles tiveram uma fé verdadeira, um encontro verdadeiro com Cristo. E eles compreenderam essa mensagem, a mensagem do Evangelho, não de forma teológica, não de forma intelectual, mas de forma prática. Porque agora, aquele que sacrificava ao ídolo, agora não sacrifica mais. Aquele que se prostituía, agora não se prostitui mais. Aquele que antes obedecia sem pensar nas vontades da sua carne, agora é guiado pelo Espírito Santo. Agora é uma nova lei do Espírito Santo. A mudança de conduta. O verdadeiro encontro com Cristo gera mudança de conduta. A verdadeira fé em Jesus, a fé verdadeira, a fé não fingida, causa mudança de conduta. Portanto, se não há mudança de conduta, logo, bem, o Evangelho nos afronta. O Evangelho nos afronta para que eu me mude, para que eu seja mudado, para que eu seja moldado ao formato de Cristo. Cristo é o formato perfeito, Cristo é a referência. O Evangelho faz com que, de fato, a gente seja moldado a esse formato. Para alguns, ao encontrar Jesus, isso vai acontecer de forma automática, né? Vai mudar automaticamente. Para outros, vai demandar um certo tempo, porque para cada um o Espírito trata de uma maneira diferente, de uma forma diferente. Nosso Deus é um Deus pessoal, então outros levarão algum tempo, mas a questão é, quando há um encontro com Jesus verdadeiro, quando alguém recebe a fé verdadeira em Cristo, há mudança de conduta. Aí inicia-se uma mudança. Glória. Eles receberam essa fé, irmãos, de maneira que a palavra começou a circular e ser anunciada por aqueles que falavam da fé dos Tessalonicenses. Rapaz, você viu? Fulano chegava 8 horas da manhã da balada, virado do domingo, do sábado para o domingo. Você viu como é que ele está agora? Rapaz, você viu fulano, você respeitava o pai, a mãe, agora não, caminha para a igreja, está diferente, está sendo diferente, olha, está respeitando a família, é outra coisa. E o que aconteceu do cenário anterior para o cenário novo? Jesus aconteceu na vida dele, Jesus aconteceu na vida dele. Eles, irmãos, tiveram uma mudança tal que a palavra
a Deus por isso. Eles têm uma fé firme, eles têm uma fé verdadeira, eles creram em Jesus. Os que creem em Jesus, portanto, porém, não só participarão da graça e da vitória de Cristo, mas também das perseguições que Cristo sofreu. E é isso que acontece. Os perseguidores de Jesus se levantam para perseguir também os tessalonicenses, os judeus. Quando a gente fala de perseguição, irmão, eu queria perguntar para você, sabe o que é perseguição? Mas eu sei que nós não sabemos o que é perseguição. Perseguição são prisões, perseguição é decapitação, perseguição é ser queimado vivo, perseguição é acordar com a ameaça de morte cantando no ouvido, irmão, e tudo isso por amor do Evangelho, pelo nome de Jesus. Nós não sabemos o que é ter que proteger uma família disso. Nós não sabemos. Desculpa, nós não sabemos. Era isso que ele estava enfrentando. A perseguição se levanta contra os irmãos de Tessalônica. Eles poderiam desistir? Irmão, vamos ser lógicos. Imagina, seu filhinho, sua filhinha, nesse contexto, eles poderiam desistir. Mas ao invés disso, se fortaleciam. Aleluia! Fortaleciam-se na fé. Sabe o que é isso, irmãos? Sabe o que é isso? É uma fé verdadeira. É uma fé que não depende das circunstâncias para existir. É uma fé que vai existir na perseguição, mas vai existir também na abundância de liberdade. É uma fé que existe na aflição, mas existe também na alegria. É uma fé que existe na promoção de cargo, mas existe também no desemprego. É uma fé que existe, irmão, nos dias felizes, mas também nos dias difíceis. Uma fé que não depende das circunstâncias para existir. Uma fé verdadeira. Que fé é essa? Sabe o que é isso, irmãos? É um jejum, um quebrantamento de alma, uma oração, uma consagração que não depende de agenda de congresso para existir. É uma leitura bíblica, uma reflexão, um aprofundamento na palavra do Senhor, que não depende de uma oportunidade de um culto como esse e de um microfone na mão para existir. Ah, irmão, você está falando contra, então, a preparação prévia para eventos consagrados ao Senhor? Ou está falando contra a preparação para a oportunidade do culto? De maneira nenhuma, irmão. Isso é mais que necessário, isso é essencial, mas não pode ser só nesses momentos, não pode ser só isso, porque se for, estaremos fazendo a coisa certa, da maneira menos eficiente. Lemos a palavra para viver a palavra, consagramos para encontrar o Senhor naquele grande dia. Esta é uma tarefa individual. Irmãos, eu não quero ser hipócrita, eu sei dos compromissos que nós assumimos no nosso dia a dia, nós temos que atender a muitas coisas, a muitas demandas. No entanto, na nossa lista de prioridade, onde está o Senhor? Na nossa lista de prioridades, onde está o Senhor? Não, trabalho, faculdade, eu sei, irmãos, eu sei, mas na minha lista de prioridades, onde está Deus? Temos buscado isso? Essa é a pergunta que o Espírito me fez. Sou eu quem preciso dessa palavra. Eu preciso. Eles tinham uma fé que não dependia das circunstâncias para existir. E era por meio desta fé que o Evangelho era estampado em suas vidas. Aleluia! Glórias a Deus. Está difícil agora? Pois bem, eles se fortaleciam na dor. O pastor Hernandes Dias Lopes vai dizer que a igreja dos Tessalonicenses é uma igreja gerada no útero da dor. Eles eram perseguidos diariamente, de forma muito forte, mas isso, ao invés de os parar, os fazia avançar, os fortalecia. Eles cresciam nesta fé, eles cresciam no amor uns para com os outros, eles cresciam na esperança e principalmente cresciam na fé de que um dia o Messias que veio, morreu, ressuscitou e subiu, voltaria também para os buscar. Eles caminhavam por esta fé, eles caminhavam
2 Tessalonicenses, capítulo 2. Diz assim: ora, irmãos, rogamos-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. O que o apóstolo está querendo dizer e por que ele escreveu isso? Os tessalonicenses de fato cresciam na fé, os tessalonicenses de fato caminhavam esperando a volta de Jesus Cristo, a segunda vinda do Senhor. Mas alguns deles começaram a achar que a promessa de volta de Jesus Cristo aconteceria por aqueles dias. Alguns começaram a se angustiar com isso, outros começaram a pensar: meu Deus, Jesus já voltou e eu fiquei. E isso começou a gerar uma angústia nos Tessalonicenses. Aí o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte, como nós lemos: olha, a gente peço para vocês que vocês não se movam facilmente desse entendimento, ou seja, fiquem firmes nesse entendimento, fiquem firmes nesta fé. Que fé? Jesus vai voltar, fiquem firmes nisso, só que não se angustiem por qualquer coisa, porque isso não vai acontecer sem que antes venha a grande apostasia e sem que antes se levante o homem iníquo, o anticristo, aquele que será contra tudo que se chama Deus. Então assim, olha, fiquem tranquilos, porém, entretanto, todavia, não se movam dessa fé, fiquem firmes nesse entendimento, continuem caminhando, tendo como alvo o céu, continuem caminhando, sem perder de vista a segunda volta do Senhor. Não se movam dessa fé. Se você ainda não percebeu, o Espírito quer não somente falar, mas tratar conosco nessa noite a respeito de firmeza de fé. Não sei se você percebeu, mas é sobre isso, sobre firmeza de fé. Essa firmeza, neste conselho que o apóstolo dá aos Tessalonicenses: olha, não se movam facilmente, fiquem firmes, está no mesmo sentido que o apóstolo vai falar para o seu amado filho na segunda carta que escreve a ele, Timóteo, no capítulo 3, a partir do versículo 14, quando ele diz: Timóteo, tu porém permanece, Timóteo. Olha, há homens maus, há homens amantes de si mesmo, e isso só vai piorar, mas tu permanece, você permanece nisso. Olha a situação de Timóteo tendo que enfrentar os desafios do ministério como um jovem pastor, tendo que enfrentar os próprios desafios pessoais. Irmãos, vê também o seu pai na fé, o seu pai amado preso, e desta vez a prisão de Paulo era diferente, porque geraria uma sentença essa de morte. Olha a situação, Timóteo estava prestes a entrar num momento de luto, no momento de perda do pai. No entanto, a mensagem é: Timóteo, tu porém permanece nisso que você aprendeu, e disso não se mova facilmente, não se mova desta vossa fé, independente do que for, não se mova dessa fé. As lutas virão, é certo, a perseguição virá, é certo. Por quê? Porque se você crê em Jesus Cristo, isso vai acontecer. As dificuldades virão, a dor virá, o luto virá também, mas não se esqueça que tudo isso produzirá um peso de glória que a nossa mente não é capaz. Você crê nisso? Olha isso. Nem Da Vinci, no alto da sua criatividade, seria capaz de pensar em algo que se iguale. Porque o ouvido não ouviu, o olho não viu, o coração não sentiu o que está sendo preparado para nós naquele dia. Aleluia.
ou adora ao ídolo, ou morre. Está claro para a gente. Qualquer um que estivesse lá teria entendido: olha, eu não vou duvidar do rei Nabucodonosor, não. Ou eu adoro, ou eu morro. No entanto, 3 jovens chamados Misael, Ananias e Azarias guardarão no seu coração a lei do Senhor. Guardarão no seu coração os mandamentos do Senhor, os 2 primeiros. Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, nem a ela se encurvará, nem a ela adorarás, porque eu sou o Senhor zeloso, que visita a maldade dos pais no coração dos filhos até a 3ª e 4ª geração, mas eu também sou aquele que tem misericórdia de multidões, daqueles que me amam, daqueles que guardam a minha lei. Eles guardaram no coração a lei do Senhor. Quando o rei Nabucodonosor, nós conhecemos essa história, quando o rei Nabucodonosor dará uma segunda chance para que eles se curvem diante do ídolo, ele fala: olha, rei, não gasta seus instrumentos, não gasta, quer matar, nos mata, nós não vamos adorar aos teus deuses, o nosso Deus vai nos livrar da tua mão e da fornalha, rei. Quer nos matar, nos mata, mas desta fé, desta palavra, ficaremos firmes, nesta fé não nos moveremos. Desta fé não nos moveremos. Nós sabemos agora que vem em seguida, nós sabemos, irmãos, o que acontece em seguida. Nós não estamos sós nessa batalha. Glória a Deus. Diante da opressão do rei de Babilônia, não estamos sós. O nosso Deus é Deus presente, o nosso Deus é Emanuel, Ele está conosco, irmãos, Ele está diante de nós, Ele está atrás de nós, assim como os montes se circundam Jerusalém, fazendo do seu fundamento forte e inabalável, assim o Senhor nos cerca, Ele nos faz firmes, Ele nos faz fortes. Nós cremos no Senhor, nós confiamos nessa palavra, nós confiamos no nosso Deus, e os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abalam, mas para sempre permanecem. Glória a Deus. Não se mova dessa fé, irmão. Não se mova dessa fé. Seja pelas lutas, seja pelas afrontas, não se mova dessa fé. Que Glória fé? a Deus. Jesus vai voltar. Que fé? Jesus morreu por mim. Que fé? Há uma nova lei no Espírito. Eu não estou preso às correntes do meu pecado. Não se mova desta fé. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Glória a Deus. Glórias a Deus. Porém, se você já se moveu, se você está se movendo desta fé. Quando eu digo isso, eu não estou falando somente daqueles irmãos nossos, amigos nossos, que antes estavam aqui e saíram da igreja. Quando eu digo isso, eu não falo somente daqueles irmãos que outrora estavam nesse ambiente de culto, glorificando conosco e agora não estão mais. Porque até chegar nessa decisão, tem que ter se movido da fé aqui dentro. Até chegar nessa decisão de sair, de não mais fazer parte do corpo de Cristo, é necessário se mover da fé aqui dentro. Não estar mais firme nessa fé. Não ter mais como alvo o Senhor Jesus. Se você está se movendo dessa fé, cuidado. Cuidado. Se você está se movendo dessa fé, cuidado. Porque há Timóteo, mas há Demas, que vira as costas para o Evangelho e parece se esquecer daquilo que aprendeu de Paulo. Cuidado! Se você está se movendo dessa fé, cuidado! Porque há Misael, Ananias e Azarias que guardam no coração a palavra do Senhor e sobre essa palavra ficam de pé. Mas há também em Babilônia outros jovens judeus, outros príncipes judeus que igualmente conheciam a lei do Senhor, mas acham mais fácil se curvar diante da ordem de Nabucodonosor, porque desta forma não experimentarão da ira do rei.
Se você está se movendo desta fé, cuidado. Cuidado. Se você está se movendo desta fé, cuidado. Porque a igreja dos Tessalonicenses, que na dor cresce na fé, que na perseguição cresce na esperança, mas há também hoje uma geração que acha que Jesus é só mais uma religião dentre tantas que o homem criou para atender a uma demanda psicoemocional da humanidade. Cuidado, porque destes, o Deus deles é o ventre, inimigos da cruz. Cuidado! Não se mova dessa vossa fé. Porém, se você já se moveu, volta, irmão. Mas volta correndo, porque Jesus está voltando. Aleluia! Não se mova dessa vossa fé. Não se mova. Porém, se você já se moveu, volta hoje. Não sei se você percebeu, mas desde o início do culto, o Senhor fala a respeito disso conosco, sobre vinda, sobre uma nova vida, sobre um novo coração. Não se mova dessa vossa fé. Não se mova dessa vossa fé. O mais bonito, irmãos, ao olharmos para essa reflexão, não é a fé dos Tessalonicenses. O mais bonito, irmãos, ao olharmos para essa reflexão, não é a capacitação de Timóteo. O mais bonito, irmãos, ao olharmos essa reflexão, não é a firmeza e a diligência dos 3 jovens cativos em Babilônia, mas é enxergar a ação do Espírito Santo em todos eles. Não, os Tessalonicenses não são bons. Que atrevido, né? Mas é isso, eles não são bons. Eu não sou bom. Me desculpe, mas você também não é. Nós não somos bons, irmãos. Uma roupa não nos faz bons. Uma posição não nos fará bons. Se estamos aqui é porque o Espírito Santo tem nos moldado. Outrora éramos pecadores terríveis, aprisionados em nossas dores, aprisionados nos desejos da nossa carne. O Espírito Santo nos dá. É Ele que nos molda. O Espírito Santo é aquele que nos habilita a caminharmos para o céu. É o Espírito Santo que nos capacita para encontrarmos com o Senhor naquele grande dia. O Espírito Santo. É o Espírito Santo. Quem de nós aguentaria ver a família sendo torturada em perseguição? Quem de nós aguentaria ver a nossa família sofrer pelo nome de Jesus? Quem de nós aguentaria, irmãos, se não for a graça do Espírito, se não for, irmãos, a graça de Cristo em nossas vidas? O Espírito é necessário. O Espírito. Eu sou injusto. Eu sou um pecador. E em mim há muita sombra de variação. Mas o nosso Senhor não. O Senhor é justo. O Senhor é santo. O Senhor é forte. Ele é todo poder. E nele não há sombra de variação alguma. Eu preciso desse Deus. Eu preciso desse Deus. E por quê? Porque um dia Ele vai voltar. Eu quero ir com Ele. Eu quero fazer parte desta promessa. Porque Ele é Deus zeloso por sua palavra. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Pelo Espírito, irmãos. Pelo Espírito, que o meu coração, que o seu coração de forma sincera possa verdadeiramente dizer Maranata. Maranata. Porque o Senhor vem. O Senhor vem. O Senhor vem. Esta é a certeza daqueles que permanecem. Esta é a certeza daqueles que não se movem da sua fé, mesmo na tribulação, mesmo no dia mau, fica firme. Por quê? Porque o Senhor vem. O Senhor vem. O Senhor vem. É o Espírito que testifica isso no nosso coração, meu irmão. É o Santo Espírito. E eu peço, irmãos, o meu tempo já foi. Eu quero que, por favor, por gentileza, se coloque de pé.
pedir para o nosso coordenador orar conosco e orar por nós, para que o Espírito Santo